uma cidade muito boa, muito calorosa. Problema de assalto, de nada, não existe. Eu acompanho rádio, acompanho a televisão, a gente vê, mas graças a Deus foi muito, para mim até hoje. Juiz de Fora é o máximo, porque todas as conquistas da minha vida eu consegui aqui mesmo. É tudo de bom a cidade. Juiz de Fora completa 162 anos de existência e, dando sequências homenagens à nossa cidade, o Culto Circuito de hoje recebe a professora e historiadora da UFJF, Wanda Arantes do Vale. Professora, seja muito bem-vinda ao Culto Circuito. Obrigada. Juiz de Fora é uma cidade que tem mais de 500 mil de habitantes. Aqui tem cultura, tem educação, a vida da cidade politicamente é muito forte, mas a economia da cidade cresce a passos lentos. O que Juiz de Fora tem a comemorar, professora? A Juiz de Fora tem a comemorar a sobrevivência dela, tá? E assim, não diria lamentar, mas assim, diagnosticar e procurar soluções para os seus problemas. Então, é uma cidade que passa por todas as questões que passam as cidades brasileiras. Nós vivemos todas as questões que ocorre no mundo. Agora nós precisamos buscar diagnósticos e soluções e ter propostas. Entre os setores da política, economia, cultura, qual desses setores, setores da sociedade que cresceram mais nos últimos 10 anos, professora Wanda? Não poderia falar um mais do que o outro. Todos eles têm avanços, mas tem problemas, tá? Todos têm especificidades. Por exemplo, educação. Eu vou começar a falar por educação. Eu vejo uma série de denúncias dos problemas educacionais, da falta de preparo dos alunos que estão, principalmente na escola pública, mas eu quero lembrar que até os anos 70 nós tínhamos mais de 50% da população analfabeta. Então, assim, nas últimas décadas, nos últimos 30 anos, houve uma expansão, em Juiz de Fora quase chega na universalização. Tá? Então, eu posso dizer que houve uma revolução no ensino da cidade? Não, mas houve um avanço muito grande. Houve uma incorporação grande, aí tanto em políticas estaduais quanto em políticas municipais. Contudo, tá, isso não foi acompanhado do investimento na qualidade. Então, assim, houve um avanço, mas tem problemas. Nós precisamos de ter políticas públicas, municipais e estaduais que se preocupem com a formação do professor, com os aspectos materiais da educação, salário de professores, prédios adequados. Então, assim, nós precisamos de incluir essa grande população que está na escola, mas não está tendo acesso a uma escola do século XXI. Uma escola de qualidade. Não. E a gente sabe que cultura também anda com educação. A cultura avançou nesses últimos anos, professora? Também. Olha, Juiz de Fora é uma cidade dividida em grupos sociais. Então, a cultura avança em Juiz de Fora, sim, muito, para os grupos que sempre tiveram acesso à cultura. Então... Você diz nos grupos que são mais favorecidos economicamente. Claro, os grupos que estão mais favorecidos economicamente. A internet revolucionou o conhecimento, revolucionou o acesso à cultura. Isso daí é inegável e modificou até a difusão cultural. Mas não basta você ter esses recursos todos, porque se você não é despertado para esse fato, você nem procura por ele. Então, assim, nós precisamos de uma melhoria na educação para, assim, ter uma maior expansão da cultura. Você encontra em Juiz de Fora um grupo que tem acesso ao que está acontecendo no mundo. Mas esse grupo, ele
Esse grupo econômico sempre teve acesso ao que estava acontecendo no mundo. Hoje, de uma forma muito maior. Muito mais ampla. Então, assim, nós precisamos de alargar o número de pessoas que participam disso. E a política de inclusão, Que passa pela inclusão digital, não é, professora? Inclusão digital. Quando você inclui economicamente, você vai puxando os outros segmentos da inclusão. Juiz de Fora também é uma cidade importante entre 3 capitais, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Essa posição geográfica privilegia a cidade de Juiz de Fora? Eu acho que sim. Tá? Acho que sim, no sentido que facilita o trânsito das pessoas e, assim, ao mesmo tempo que ela está entre as 3 grandes cidades, ela, por ter desenvolvido um setor de serviços bons, você não precisa se deslocar, como em muitas cidades, para assistência médica, para fazer uma compra, você não manda seus filhos estudarem em outra cidade. Então, faz... Porque a própria cidade oferece esses recursos. Então, por ela oferecer esses recursos, eu não acho que Juiz de Fora seja um bairro do Rio, como muitas pessoas apelidam, né? Carioca do Brejo, essa questão. Não, eu acho que nós desenvolvemos aqui em Juiz de Fora uma cultura peculiar, porque nós não precisamos de recorrer tanto aos serviços como outras cidades de menor porte desenvolvem. Juiz de Fora tem uma influência muito grande do Rio de Janeiro ou de Belo Horizonte, do estado onde ela se situa? Mas eu fiz o meu doutorado em Belo Horizonte. Então, assim, tem colegas que riem muito de Juiz de Fora, falam que nós falamos como carioca. E não falamos como carioca. Nós falamos como os mineiros que moram em Juiz de Fora. Então, isso daqui é um recorte de Minas. O Guimarães Rosa falou que Minas são muitos. Então, nós somos da Mata Mineira. Entre essas cidades, o que nos faz diferente de outras cidades de Minas. Mas nós falamos como mineiros da mata. E nós vivemos como mineiros próximos ao leste fluminense. Então, assim, isso daqui é específico, tá? Nós não somos cariocas do Brejo. Nós somos mineiros da Mata Mineira. Falando um pouquinho de educação, Juiz de Fora se tornou, nos últimos anos, polo de educação. Sim. Como referência. Desde a construção da UFJF na década de 60 até outros estabelecimentos de educação como colégios da cidade, né? O que isso mudou? Isso mudou o perfil cultural da cidade, professora? Não, alargou. Você tem o Granbury e tem a academia, que são da Belle Époque. Eles estão entre a década de 90 até a década de 10, a posição deles. Eles são grandes símbolos da cidade. O Granbury foi construído porque teve o apoio de maçons, espíritas, de profissionais liberais que viam na educação protestante de influência norte-americana a possibilidade de formar um outro cidadão brasileiro, ligado à ciência, ao esporte, à ética profissional. E, então, os setores conservadores da cidade responderam com a Academia de Comércio. Tá? Na Academia de Comércio formariam os administradores, os dirigentes da empresa. Com uma visão católica. Católica, para responder aos protestantes. Tá? Então, a partir desses dois símbolos, dessas duas forças, de inovação, de modernização, como é o Granbury, mas modernização não significa inclusão. Ele moderniza, mas para elites. Ele também forma elites. Ele não é inclusivo. A educação protestante aqui, no Brasil, ela não se preocupou
como a católica, de levar o ensino à maioria da população. Não, não é a preocupação dela. Elas disputam espaço entre as elites. E nesse daí está o embrião, a professora Lola Yazbek, aqui da Faculdade de Educação, ela estudou bem isso. Ali começa a odontologia, no Granbury, começa o curso de Direito, o curso de Economia começa na Academia de Comércio, e que vão da fundação das faculdades e depois da universidade. Então, assim, a história da educação de Juiz de Fora, o ensino superior, ele está seguindo as diretrizes, a política econômica e social do país. Ele é para a formação de quadros dirigentes para atender os interesses da elite. Os interesses da cidade, os interesses do país. Do país. A gente faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o curto-circuito. Cidade hospitaleira que sempre está de braços abertos para receber as mais variadas culturas e nações. O centro, marcado pelo calçadão da Rua Alfield, as galerias e o imponente Cine Teatro Central. O Parque Alfield, sua beleza e suas figuras sempre presentes. Voltamos com o curto-circuito e hoje converso com Wanda Arantes do Vale, professora e historiadora da UFJF. Professora Wanda, vamos falar um pouquinho da Avenida Rio Branco, que é a maior veia, né? A maior avenida da cidade, a maior da América do Sul, com mais de 6 quilômetros de extensão em linha reta. Como que aconteceu a transformação da antiga Rua Direita para a Avenida Rio Branco? Antes de Rua Direita, ela foi o Caminho Novo. A cidade, o que nós hoje conhecemos como cidade, ela começa do outro lado do Paraibuna, onde o Caminho Novo passava por ali. A Avenida Brasil e Avenida 7, Bar de Lourdes, Santo Antônio. Esse era o Caminho Novo, aberto no século XVIII, nas décadas iniciais. Em 1836, o governo da província manda retificar esse Caminho Novo. E é onde aparece a figura do Alfred. Ele faz a retificação do caminho, trazendo para que o que hoje é a Avenida Rio Branco e sai lá nas proximidades de Matias. Alfred, Henrique Alfred, para quem não sabe, era engenheiro. Engenheiro germânico, né? E que se radicou posteriormente na cidade e foi um dos pioneiros daqui. Então formou-se essa estrada, era uma estrada. A população que vivia anteriormente, onde hoje é o bairro Santo Antônio, a população se transfere, depois dessa retificação, para onde é o bairro Alto dos Passos. Alto dos Passos, porque inclusive se protegia das enchentes que eram muito comuns aqui na Várzea. Então, a Avenida Rio Branco se torna Rua Direita já na década de 50, quando o povoado aumenta como prestador de serviço das fazendas de café que estavam se formando. Qual a importância, professora Wanda, da Companhia Construtora Pantaleone Arcuri, assim como o edifício Clube Juiz de Fora, que possui 2 trabalhos de Cândido Portinari, 2 trabalhos externos, para a formação do conjunto arquitetônico de Juiz de Fora? Olha, a Pantaleone Arcuri tem tudo. A Pantaleone Arcuri marcou
etapas, ela funcionou durante décadas. Então, ela tem uma importância para o ecletismo arquitetônico em Juiz de Fora, por exemplo, na Praça da Estação. Ali é o início da Pantaleone. Ela deixa ali toda uma arquitetura eclética. No período, eu quero até lembrar, que era a responsabilidade do projeto um mestre de obra que se chamava Notar Alberto. Esse é uma etapa. Mas a Pantaleone Arcuri, ela passa por várias etapas, até fazer construções modernistas, no período do professor Arcuri, como onde nós estamos, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela passa por Art Deco, por eclético, até o modernismo. E aí eu vou voltar, então, a falar da Rua Alfred, esquina com Rio Branco, onde está o Clube Juiz de Fora. Você tem um prédio de frente, que é o prédio da prefeitura, que com arquitetura eclética. Ele evoca o passado. E assim era o Clube Juiz de Fora, um prédio de 3 andares, com arquitetura eclética, que foi destruído por um incêndio. Então, que arquitetura que fizeram, no final dos 50 e 60, para substituir esse clube eclético? Um grande edifício. Era o confronto do passado com a modernidade. Substituindo. Porque aí você já está enfrentando as questões da Pampulha, da modernização do governo Juscelino Kubitschek, o plano de metas, vamos industrializar esse país. Vamos modernizar o Brasil. Então, você tem a sede do Banco do Brasil, que é projeto Niemeyer, que é do mesmo período. E tem ali o Clube Juiz de Fora. Tem também um edifício aqui em Juiz de Fora que pouca atenção se dá, mas ele é de uma arquitetura muito interessante. Qual é o edifício, professora? Ali na Rua Marechal. Foi sede do INSS, INAMPS. É um edifício público construído. Ele tem uma arquitetura modernista muito expressiva. Usa mosaico, como usou o Portinari no Clube Juiz de Fora. O Portinari muito presente no processo de modernismo em Minas Gerais. Ele era referência em questão de modernidade nas artes? Era. Tá? Isso daí, vamos questionar como é que foi a política do Getúlio, que não cabe numa discussão aqui, mas ele foi, vamos dizer, o modernista permitido pelo grupo que fez esse processo na era de Getúlio Vargas. E aqui em Minas tem a atuação dele marcante no governo do Estado do Juscelino Kubitschek na construção da Pampulha. Em Cataguases, é marcante a presença do Portinari e de outros modernistas. E aqui, em Juiz de Fora, dentro dessa euforia, dessa renovação, desse modernismo, você tem um Portinari fazendo um painel azul e branco, as 4 estações, onde você percebe que há uma continuidade dele do Ministério da Educação e Cultura, que é a primeira construção modernista. E aqueles cavalos que estão do lado da Rua Alfred, feito em mosaico. As pessoas se perguntam muito, o que significa, por que esses cavalos? Bem, o Picasso, ele fazia uma observação muito irônica a respeito de você interpretar a pintura, né? Ele fala assim, que detestava quando uma pessoa falava, aqui o Picasso quis dizer isso. Ele falava assim, se eu quisesse dizer, eu teria dito, tá? Escrito, fala. Mas eu, assim, faço uma consideração. O cavalo
é símbolo da eletricidade, da força motriz, não é isso? Sim. E será que não foi, pensando nisso, uma cidade que foi pioneira na eletricidade, que o Portinari não teria colocado nas paredes de um dos prédios aqueles animais simbolizando Mas a isso? localização desses dois painéis, né, a localização do prédio, ela influenciou na escolha desses painéis por estarem na região central de Juiz de Fora? Ah, sim, claro. É um elite que o Clube de Fora era frequentado por um elite. Nessa década, você pega muitas cidades mineiras construindo clubes modernistas. Quando eu fui em Uberlândia, eu olhei para o clube e falei, mas aqui, esse é primo de Juiz de Fora. Então, as cidades que queriam ser modernas, estar para e passo com o progresso, construíram clubes, como o Clube Juiz de Fora. Até para atender aquela elite que vivia na Avenida Rio Branco. Na Avenida Rio Branco, que não. Mas no lazer, nós não nos misturamos. Na rua, você convive com todo mundo. Mas o clube é o local que você convive com seus iguais. Falando um pouquinho da imprensa, professora, Juiz de Fora chegou a ter, nas décadas de 30 e 40, no início do século XX, 7 jornais diários. Hoje nós temos 2. Como que ocorreu essa mudança? Acredito. Você falou que na década de 30 e 40, nós teríamos 7 diários. Sim. Ou como que você saberia o que estava acontecendo no mundo, no Brasil, na própria cidade? Você tinha de ler o jornal. Pensa bem que na década de 30 e 40, houve uma difusão muito maior do rádio. Aí tem todo um processo da indústria. O rádio ficou mais acessível às pessoas. Então, eu tenho notícia, ao invés de eu ler o folhetim no jornal, eu escuto a novela no rádio. Muita coisa que o jornal me dava, o rádio passa a me dar. Década de 60, vem a televisão. Onde populariza ainda mais os meios de comunicação. Os meios de comunicação. Então, apesar de ter ampliado o número de pessoas que têm acesso à leitura, para eu me inteirar com o mundo, me comunicar com esse mundo, eu acredito que assim, o jornal vai sendo cada vez mais substituído pelo rádio, pela televisão, e com a internet, eu sei na hora do evento, quando eu leio o jornal como notícia, como fonte de notícia, ele está defasado. Juiz de Fora, naquela época, lá no início do século XX, com esses 7 jornais diários, tinha público para isso? Atendia Sim. Quem? Atendia as elites? Sim, atendia. E setorizados, por exemplo, tem um jornal que funcionou durante muito tempo aqui, o Lar Católico. Era o quê? Atendia, esse não era diário, era, acho que semanal, ele atendia aos princípios do catolicismo. Então, esses jornais, eu acho que o que funcionou durante mais tempo, foi o Diário Mercantil, que funcionou mais tempo. Ele atendia aos interesses da elite, ali veiculava o que era progresso, o que era cultura, tá? E páginas de notícias da cidade, como os crimes, o esporte. Vamos pensar também que Juiz de Fora teve um futebol muito assim, você vê pelo tamanho dos clubes, que tinha um público muito mais representativo. Então, você sabia como é que o seu clube estava indo lendo o jornal. Você sabe pelo rádio. Eu acho que essa questão do futebol em Juiz de Fora, que encolhe a importância dele nos anos 70, quando o profissionalismo entrou com os grandes salários e, assim, enxugou
o futebol regional. Até porque o futebol se tornou, ou passou a ser uma coisa mais econômica, né, com viés econômico. E na visão empresarial. Então, isso aí, o futebol de Juiz de Fora não aguentou. Mas você vê pelo tamanho dos clubes. Como historiadora, analisando esses 162 anos de história de Juiz de Fora, quais foram as transformações mais significativas, ou qual seria a transformação mais significativa da cidade, professora Wanda? Olha, a cidade sofreu arquitetonicamente, e a arquitetura sempre é a visibilidade da economia e da sociedade, todas as transformações do século XX e do século XXI. Mas sempre uma modernização e um modernismo excludente. Então, você tem o recurso a uma cirurgia, como você teria em Nova York ou em Paris, mas encontra população vivia no século XIX, sem água encanada, até sem eletricidade. Então, assim, foi sempre uma modernização e um modernismo excludente. Eu espero, tá, que sejam aprofundadas medidas como as que ocorreram nos últimos 10 anos, que façam de Juiz de Fora uma população mais inclusiva, uma cidade mais inclusiva. Que a Avenida Rio Branco não seja como um apartheid, onde quem mora-se na Rio Branco e nas ruas transversais, uma pessoa branca, com todo o acesso à tecnologia, e assim, em volta, como se tivesse no século XIX, onde assim, isso chega como notícia muito longe. É o que eu assim desejo para a cidade. Inclusão. Inclusão. Professora Wanda, muito obrigado pela sua presença aqui no Curto Circuito. Foi um prazer conversar com você. O Curto Circuito fica por aqui, mas continua na internet. Participe, mande sugestões no nosso Twitter ou no Facebook. Acompanhem também os programas já exibidos pelo nosso canal no YouTube. A gente se despede com imagens da nossa cidade. Uma boa noite e a todos vocês, até semana que vem.